apresentaremos o estudo do livro Os Viajores Agente dos Guardiões, escrito pelo espírito Ângelo Inácio e psicografado pelo médium Robson Pinheiro. Lançado em 2019. O chamado. Boa parte daqueles que respondem ao chamado para o trabalho de renovação da humanidade apresenta características que atrasam ou dificultam a especialização, como ir e vir, perambulando entre diversas escolas de despertamento espiritual. Não se aprofundam e ficam em busca de novidades. Inconstância. Falta de perseverança, deixando-se inebriar em distrações que encantam e hipnotizam. Esse atraso no processo de renovação é uma preocupação dos guardiões. A proposta dos guardiões é uma espiritualidade independente e libertadora. O Brasil se constitui em provavelmente a maior plataforma de parceiros encarnados dos guardiões. Os agentes encarnados muitas vezes querem guardar, em vigília, memória do que fizeram em desdobramento. Porém esquecem-se de que isso poderia fazer grande estrago em suas vidas pessoais e familiares. Deve-se reconhecer que a grande maioria de quem coopera na outra dimensão não se recorda nem de 10% do que faz desdobrado, nem tampouco dá a isso a menor importância. Examinar o mundo sutil, plano astral, estando imerso no plano físico distorce, em maior ou menor medida, os objetos percebidos, devido à mudança do meio de propagação da luz espiritual. Em breve a Terra será sacudida pelos ventos do progresso, mas, também, por vendavais necessários à reorganização do planeta. Durante os desafios que os encarnados enfrentarão nas sociedades onde vivem, os livros e as informações espirituais constituirão verdadeiro farol a guiá-los pelas sombras da ignorância. Muitos amigos encarnados não atinaram ainda que vivemos em plena guerra espiritual. O mundo espiritual é muito mais amplo do que o conhecimento acumulado a respeito dele. Não obstante muitos julguem deter um saber maior que jamais foi dado à humanidade. Além disso, quando aqui aportamos, boa parte de nossos posicionamentos que, durante a vida física eram tidos como verdades quase absolutas, sofrem severo questionamento íntimo. Por mais aguçada que seja a visão espiritual de alguém, toda a santidade imputada a luminares reencarnados consiste tão somente em devoção e crença de seus seguidores. Não os habilita a dar a última palavra em termos de espiritualidade. Em resumo, não existe ponto final no que tange ao conhecimento da vida fora da matéria. É urgente ampliar e encarar o lado oculto da luz, tanto quanto o lado desconhecido da escuridão. Isso soa paradoxal, falta de lógica ou nexo, mas são assim a criação e a vida universal. O espírito que está na escuridão, em zonas sombrias, vê o lugar de acordo com a sua capacidade perceptiva, ajustando-se à frequência vibracional da dimensão onde está, de forma diferente de espíritos com mais luz. É forçoso reconhecer que estamos muito mais afinados com estruturas atômicas, espirituais, mentais e semimateriais do microcosmo, ou da escuridão, do que com a complexidade do macrocosmo e de regiões da espiritualidade distantes. Inclusive não dispomos nem de instrumentos de observação adequados para sondar paisagens sublimes. Não há como penetrar regiões superiores sem entender o funcionamento das regiões inferiores. De modo análogo isso se aplica à realidade íntima de cada um de nós, ou seja, não há como crescer, evoluir, progredir sem conhecer o mundo interno, sombrio, tenebroso, nebuloso. Não há como escapar às leis e ignorar os seres e a estrutura do mundo inferior, onde habitamos, transitamos e vivemos todos, interna e externamente. O mergulho nas regiões sombrias realizado neste livro permitirá exame mais acurado dos processos da vida extracorpórea destas regiões e as reações dos agentes desdobrados. Método desejável para propiciar notícias, despidas de fantasia. Agentes da transformação.
Consideramos este momento como uma última chance. Dispomos de pouco tempo antes que os ventos da terra sejam soltos e não mais contemos com os recursos e as facilidades que ainda são facultados, não obstante sejam poucos os que prosseguem firmes no compromisso assumido, fiéis ao grande chamado feito pelos guardiões planetários. Neste contexto, nossas palavras são dirigidas aos que têm se preparado, aos agentes dos representantes da justiça, e não a todos indiscriminadamente. Não somos pessoas cativadas pelo êxtase fenomênico, nem sequer pelo fervor da vida espiritual, não raro recheada de fantasia e emocionalismo segundo a ótica que rejeitamos. Estamos em uma guerra que já está perdida se for enfrentada somente com palavras, pregações comoventes e frases bonitas, descuidando-se do preparo dos soldados envolvidos na batalha, devido à falta de ações resolutas e posturas determinadas e definidas. Os candidatos agentes devem atentar a questões energéticas, principalmente aquelas ligadas à sua realidade mais próxima. Grande parte dos obstáculos que enfrentam no plano físico e desdobrados estão ligados ao aspecto magnético. Geralmente formas pensamento doentias são criadas e mantidas em lares, costumam se agregar a fluidos tóxicos, impregnando objetos pessoais e deles se irradiando. Ao agente dos guardiões é necessário saber observar, identificar e lidar com essa cúpula energética que impregna o ambiente doméstico. Essa cúpula é resultante de conflitos emocionais, traumas individuais, costuma atrair magneticamente entidades desorientadas e até espíritos piores. Este quadro pode comprometer o trabalho, principalmente de projeção lúcida no plano astral. Por essa razão, é de muita importância que conheçamos profundamente as leis do magnetismo e do mentalismo. Somente assim poderão romper a redoma erguida no ambiente doméstico e a barreira oferecida pelos objetos impregnados. Além disso, ao ingressar no plano astral, o animista está sujeito a se deixar afetar pelas imagens que o constituem, e as técnicas do magnetismo podem ajudar a se liberar dos efeitos indesejados. Cuidado com convites aparentemente revestidos de bons propósitos, mesmo aqueles que guardem alguma relação com espiritualidade e religiosidade. Mantenham um olho aberto e outro fechado, vocês são soldados do bem em uma guerra espiritual. Entre mundos. Os médios projetados na dimensão astral não podem se deixar absorver pelo clima, pelos pensamentos e emoções, por alvos discordantes em meio a tarefas importantes e complexas. Há de se ter equilíbrio e, principalmente, responsabilidade. Os guardiões precisam de gente responsável. O mundo material é a Matrix, esse mundo que enxergamos por entre as brumas, plano físico, é o mundo da ilusão, que, por vezes, denomina-se Matrix. É aí que vive parcela expressiva da humanidade, numa realidade paralela à original, primitiva. Como sabem, o mundo onde estamos, no qual vocês ingressaram por meio da projeção consciencial é o original. E conseguindo ver as duas realidades desse modo, a morte perderá a importância, ou menos deixará de reter a gravidade que lhe atribuem. Nascimento é o mergulho na Matrix e o desencarne biológico é o retorno. Nenhum dos encarnados e nenhum dos desencarnados detém toda a verdade sobre a vida. Compete-nos apenas a fração da verdade que somos capazes de digerir em dado momento da caminhada em busca da felicidade e da realização íntima. Não convém questionar outros irmãos que utilizam metodologias diversas, não há um único jeito certo. Travessia. O diabo não é uma pessoa, não é o dragão número 1, mas consiste em uma força desviada. Corrente mentomagnética composta por uma rede de inteligências cujo âmago se traduz em vontades perversas unidas que se multiplicam em pequenos e organizados núcleos de poder. O animista, quando em desdobramento, deve ficar atento às condições inerentes ao mundo extrafísico,
onde tudo tem plasticidade, é moldável ao extremo de acordo com o pensamento dos seres que nele habitam, assim como com os encarnados desdobrados. Sonâmbulos, no plano espiritual, são pessoas que vagam em bandos, de um lado para outro, quase todos inconscientes da sua situação de pós-desencarne, assim como o grande número de encarnados desdobrados que também ignoram o estado em que se encontram. Com relativa frequência agentes desdobrados caem em armadilhas mentais decorrentes de pensamentos desorganizados dos convalescentes pós-desencarne, uma variante dos sonâmbulos. Como ainda detém uma farta cota de ectoplasma em sua constituição extrafísica, dizemos que estão mortos, mas não desencarnados e o fluido vital impregnados em seus corpos semimateriais impedem que formulem uma visão mais clara sobre o estado no qual ingressaram. Ainda se sentem encarnados. Com frequência os agentes, além do treinamento, desenvolvem talentos em meio a crises. É aí que são forjados os verdadeiros agentes. Trata-se de um treino militar intensivo para adquirir destreza e habilidades nas reações e atitudes que terá frente aos diversos dramas, situações e seres encontrados na dimensão astral. Aconselha-se a todo agente dos guardiões se dedicar de forma minuciosa a conhecer, estudar e aplicar magnetismo. Quando os guardiões falam em limpeza e reurbanização extrafísica, se referem também à limpeza e expurgo de regiões ínferas, de elementos nocivos à vida humana como formigas, baratas, lacraia, larvas e outras criações mentais. Os agentes devem saber lidar com essas criações do pensamento desorganizado e manejar técnicas de asepsia energética. Os viajores. Capítulo do livro que apresenta descrição minuciosa de trabalho de materialização com contato entre outras dimensões e outros universos, um trabalho de cura e implantação de chip. Diana se preparava para enfrentar desafios inerentes à própria vida, descobrindo se cumpriria o projeto existencial ou acabaria concluindo em outra encarnação. Espiritualidade. Diana falou com um caboclo que viu nela pessoa ansiosa por ser útil e por deixar sua marca, suas pegadas, fazendo algo pela humanidade, e por outro lado uma pessoa perdendo tempo com questões do mundo. Sabe que tem uma tarefa espiritual, mas seu estilo de vida, que não é exatamente errado, não coincide com a nova etapa de trabalho que logo vai descobrir e iniciar. Todos, absolutamente todos que se colocarem a serviço das forças soberanas da vida, sob a tutela dos guardiões superiores, sempre receberão auxílio em momentos de treinamento e testes do cotidiano. O que os agentes precisam é se manter abertos e receptivos ao investimento e à ajuda que lhes são enviados. Ninguém está desamparado. A depender de como encararem as dificuldades, assim como ataques, nunca se sentirão abandonados. Zona do crepúsculo. Muita gente de bem está enganada quando acha que para trabalhar no plano astral basta praticar desdobramento. É necessário primeiramente aprender a viajar para seu mundo interior, despojando-se de determinados sistemas de crenças, parar de achar que são pessoas especiais, detentoras de poderes mirabolantes. Precisam dedicar-se ao adestramento psíquico por muito tempo antes de obter clareza suficiente para agir com desenvoltura entre os desencarnados. Na maioria dos casos é imprudente ensinar aos encarnados o desdobramento somente, é preciso saber o que se faz, conhecer a geografia, habitantes e as leis que regem as diversas dimensões da vida. Na maioria das vezes os desdobrados necessitam de mais ajuda do que pretendiam ajudar, além de correrem perigo. Há elementais nas diferentes camadas atmosféricas, assim como nas águas e na litosfera, onde estão as rochas. Estes têm uma importância vital para a vida na Terra. Sombras são conteúdos emocionais que se juntam e formam uma massa fantasmagórica que adquire contornos de humanidade, mesmo sem ser dotada de vida própria. É comum vê-la se arrastando no mundo astral.
Para trabalhar no plano espiritual não se pode menosprezar as etapas de testes e de maturação. Ninguém dá saltos na fase de descoberta da espiritualidade. Gente que não persiste nos estudos e nas tarefas mais elementares jamais será capaz de despertar a confiança e a atenção de espíritos comprometidos com a ética espiritual. Abordagem diferenciada. Normalmente, falou o Pai João, nossos irmãos espíritas jamais fariam o trabalho da apometria, tendem a priorizar o livre-arbítrio do obsessor, que continuará solto até que resolva atender aos apelos da misericórdia divina, continuando a causar danos a seus alvos mentais. Os boiadeiros são entidades muito temidas no umbral. Diana seria submetida a regime de treinamento intensivo para que em mais ou menos 20 anos pudesse desempenhar papel importante em eventos futuros. O aperfeiçoamento seria cotidiano e as experiências aumentariam em intensidade segundo determinação dos guardiões. Isso se ela não desistisse no caminho. Diana seria levada a enfrentar seus fantasmas internos, suas sombras, seus medos e logo começaria a lidar com seus perseguidores oriundos de outros tempos. Nenhum agente recebe imunidade quanto aos desafios cotidianos e não há como desenvolver habilidades psíquicas ou fortaleza emocional e espiritual sem elas. Terra estrangeira. Não se vai ao plano espiritual e suas esferas superiores sem passar pelo plano astral. O plano astral é um mar de criações onde se materializam os pensamentos e emoções de todos os seres vivos pensantes. De modo que não há como se projetar em esferas superiores sem aprender a se movimentar e interagir em dimensões mais próximas à crosta. Existem muitos elementais artificiais criados pelo pensamento desorganizado no plano astral. Desdobrado encarnado deverá saber se proteger destas criações, adquirindo perícia e técnica necessárias. Penetrar uma nova dimensão equivale a visitar um universo diferente, dotado de leis, problemas, paisagens e população próprios. Tecnomagia é a união de tecnologia e magia. Existem muitos que, pretendendo servir ao bem, estão enredados nesta malha de obsessão. Sites de relacionamento e outros instrumentos revestidos de boas intenções são formas argilosas de viciar seus participantes. A prova. As pessoas que se projetam por meio de desdobramento nem sempre o efetuam em corpo astral, muitas vezes âmbito mental apenas, o que ocasiona percepções da realidade com outra característica. Cada um desdobrado registra fatos no plano astral de acordo com determinada faixa vibratória, nem os desencarnados têm noção de tudo que os envolve. Vocês nunca estarão desamparados, os guardiões poderão até ficar em silêncio nas horas difíceis, mas jamais os deixarão a sós, sem apoio. Saibam por de lado as necessidades e interesses de ordem pessoal, jamais encarem problemas e desafios individuais como passíveis de serem resolvidos pelos guardiões. Não recuem, por mais duras que sejam as provas. Lutas intensas são necessárias para nosso amadurecimento. Diana, seu aprendizado passará por uma experiência com o câncer. Fim do estudo. Há um link na descrição do vídeo para adquirir o livro. Obrigado por assistir, curta nossos vídeos.